Na Sulina, a partir deste momento, um programa de debates, informações, opiniões, desabafos, críticas, elogios, sugestões e curiosidades. Está no ar. Tema Livre. Bom dia, Dom Pedrito. São 10h12. Essa quarta-feira, que não é a repetição do sábado, apresenta-se levemente nublado, com uma tendência a termos uma instabilidade na parte da tarde, segundo os prognósticos dos principais institutos de climatologia. Mas, ao mesmo tempo, para nós aqui do programa Tema Livre, é uma quarta-feira que soa como algo silencioso, triste. Sim, triste porque ausências são sentidas e lamentadas. Tivemos ao longo de tantos anos, aqui no estúdio da Rádio Sulina, aqui nessa bancada, a oportunidade de convivência, da harmonização, da troca de informações, do aprendizado, da experiência e do conhecimento daquele que também é um dos criadores, ou o criador, como o Pacazzi sempre posicionou dessa maneira, do programa Tema Livre. Quando nós pensamos e vamos falar de uma maneira bem clara, que pena que a despedida tenha de ser sempre considerado um fato normal. Que pena que partirmos dessa existência terrena faz parte da normalidade. O anormal seria situações diferentes, mas isso não nos conforta, principalmente quando amigos nos deixam, ainda novos, ainda com muito a acrescentar, a contribuir, a colaborar para que a vida do todo, do coletivo, fosse melhor. Eu estou fazendo essa referência em função da partida do nosso amigo Antônio Laval, que nos deixou no final de semana. Quanto tempo, pessoal? Eu aqui no programa Tema Livre, 13 anos, aprendi muito, tanto a nível de posicionamento, de comprometimento, a seriedade. Muitas vezes discutimos, muitas vezes debatemos, inclusive fora aqui dos microfones. Mas foram momentos de, sim, muito aprendizado, principalmente ao ter junto a mim a condição, e ele me dizia, não deixa de falar. Tu tem responsabilidade pelo que tu vai dizer? Tu tens segurança naquilo que tu vai propor? Fala, Norton. Era assim que ele falava comigo. Não fique em silêncio guardando para ti e não te sente constrangido porque tu vai estar com o Pacazzi, vai estar comigo ou com qualquer outra pessoa aqui dentro do estúdio. Então são esses valores, são todas essas situações que foram potencializadas ao longo do tempo com aquela convivência, com o respeito, com a admiração, e que agora a gente vai ter saudade, vai ter lembrança, e como vai acontecer conosco em algum momento, seremos apenas um nome a ser lembrado por aqueles a quem conquistamos e a quem colocamos dentro daquele pequeno círculo de amizades, de reconhecimento, né, e de uma verdadeira condição humana de convivência. Convivência. Essa é uma palavra também que deve cada vez mais soar como uma real necessidade para que possamos todos viver em melhor em harmonia. Que Deus receba o nosso amigo Antônio Laval. Sabemos, dizem os espíritas, dizem os religiosos, que nós traçamos um caminho ao sair da vida terrena e chegar até a casa do nosso Pai Celestial. Então que esse caminho que ele está desenvolvendo seja um caminho de luz,
um caminho onde os anjos e santos estejam ao lado dele, cuidando dele, e com certeza, muito ele deverá também jogar as suas vibrações positivas sobre a nossa Dom Pedrito, sobre todos nós, quando ele chegar e estiver lá ao lado do nosso Pá Maior. Vamos todos sentir saudade, sim. Sentir saudade do conhecimento, sentir saudade de tudo aquilo que ele, de uma maneira muito particular, fazia tanto nos microfones aqui do programa Tema Livre, como também lá sentado na sua cadeira, lá na sua loja, onde ele também expressava tudo aquilo que ele poderia contribuir de melhor para com a nossa sociedade. Pacazzi, um bom dia e bom dia a toda a nossa Dom Pedrito. Bom dia, Norton, bom dia, nossos ouvintes, bom dia, nossos companheiros de trabalho. Bom, Norton, a nota triste realmente do programa é o passamento do nosso querido amigo Antônio Laval, companheiro, amigo de longa data, criador deste programa. Foi dele a ideia. E ficamos, durante um tempo, pensando, pesquisando, interagindo com as pessoas, primeiro para saber que dia, que horário e que nome daríamos ao programa. E aí, na pesquisa popular, venceu este do Tema Livre, que era exatamente um adereço, uma alcunha do nosso querido amigo também, jornalista, homem de rádio, o João Freitas. Perfeito. O João Freitas tinha, não só no jornal, mas também na rádio, ele alcunhou o seu programa, o seu momento de comunicação, de interatividade com o público, de Tema Livre. E eu acho que pegou muito bem. Naquela oportunidade, nós interagíamos através dos telefones. Hoje fazemos também isso, mas com menos intensidade. Até porque a tecnologia mudou bastante nesse particular. E também a legislação também, de certa forma, ela ficou mais crítica, mais drástica em relação à participação das pessoas através do telefone. Muito bem, Pacazzi, retornando com o programa Panorama Rural, tivemos um pequeno problema técnico. Alô? Alô? Tá me ouvindo, Pacazzi? Não, Valdir? Ok. Então, enquanto o Valdir verifica ali com o Pacazzi, pessoal, saindo um pouco para a esfera das questões municipais, cada vez mais grave, cada vez mais preocupante, essa situação, e foi colocado de maneira enfática hoje, pela manhã, pelo Benir e pelo João Valdomiro, a questão relacionada à Corsã e Egea. Eu acompanhei a sessão da Câmara, eu fui lá ontem na Câmara dos Vereadores e ouvi as manifestações. Tenho manifestado, inclusive, tanto no Tema Livre como no Panorama Rural, que obras de governo, obras que o governo quer execução e que vai cobrar, é o governo que é responsável pela sua implantação e seu estabelecimento. Não se pode jogar nas costas do consumidor aquilo que alguém resolveu criar. E se a Corsã, a Egea, que agora, entre aspas, é privado, se eles querem colocar de acordo com este chamado marco regulatório, que é uma ação que, por via de regra, vai atingir a todo o Brasil, e quando me dizem é obrigado, eu pergunto, é obrigado por quê? Houve uma assinatura de um aditivo contratual com a Corsã,
que adequou os contratos municipais a esse chamado novo marco legal do saneamento, a lei número 14.026 de 2020, no contexto da privatização. Não era uma obrigação legal automática para os municípios, mas sim uma escolha que deveria ser política e administrativa, obviamente que muitas vezes pressionada pelo prazo para a chamada desestatização. Desestatizar não é o mesmo que privatizar. Qual era a finalidade de tudo isso aí? O termo aditivo visava adaptar os contratos de programas antigos ao novo marco do saneamento, permitindo a prorrogação e garantindo metas da universalização até 2033. Então, obviamente que toda a assinatura desse aditivo foi um passo crucial na desestatização da Corsan vendida ao Grupo Aegea. E muitos prefeitos assinaram para garantir a continuidade dos serviços e investimentos. Investimentos, pessoal. Quando eu ouço a palavra investimento, significa o quê? Da mesma maneira que é linkada à questão da CE Equatorial, investimento significa que uma empresa nova vai assumir e vai promover uma série de melhorias. Por quê? Porque na sequência ela vai cobrar. Mas o que nós estamos assistindo em Dom Pedrito, e que me dei uma prova em contrário, é uma empresa que vem aqui, se estabelece, deixa cicatrizes profundas nas ruas da nossa cidade, está cobrando muitas vezes de quem não tem sequer uma obra feita na frente da sua casa, e aí criam a expressão, mas tem ligações, vínculos, a valeta está de qualquer maneira ligada lá ao sistema que está sendo feito. E as pessoas estão pagando, as pessoas estão sendo cobradas. Então, dentro desse cenário, e mais uma vez vamos abordar dessa maneira, nós ao longo do tempo estamos discutindo alguma coisa que vai pesar no bolso. Ah, mas já tem parte da cidade que está pagando. Mas eu faço uma pergunta: aonde está a estação que vai receber e vai fazer o tratamento de todos esses resíduos? De que maneira? Agora o nosso prefeito Giga, conversei com ele ontem, e a preocupação do prefeito é uma também, e da senhora vice-prefeita. O prefeito está calçando rua, inclusive eu fui lá anunciar para ele que o deputado federal Afonso Ram disponibilizou mais recursos para calçamento em Dom Pedrito, e ele, como prefeito, vai definir a maneira como vai aplicar, e ele me disse: Norte, eu estou com medo de fazer determinadas obras em Dom Pedrito. Por quê? Porque eu não sei o que passa pela mente da companhia, da Corsan Aegea, ou só da Aegea, porque eu vou lá, faço um calçamento, coloco um asfalto, coloco lá o concreto, né, o novo sistema que o prefeito quer implementar em Dom Pedrito, aí vai lá uma máquina, uma retro, faz aquela buraqueira toda que nós sabemos, e aí? E a recomposição nunca vai ser semelhante à obra original. Então nós estamos num verdadeiro caos relacionado a isso aí. Grande parte das ruas de Dom Pedrito, que receberam canos ao longo dos anos, de uma maneira ou de outra, lá o esgoto vai saindo, temos muita valeta, o prefeito tem um sonho de fazer o valeta zero, que é extinguir as valetas dentro da região urbana, mas aí ficamos na dependência de uma companhia que quer cobrar, que quer massacrar o bolso dos contribuintes, e esse plano desse marco legal do saneamento. Se o governo tem em mente um plano legal para promover esse marco do saneamento, essa companhia tem, em primeiro lugar, sentar ali, dentro da Secretaria do Planejamento, com a secretária Caroline Silva, junto com o prefeito, junto com a vice-prefeita, para que se diga de que maneira vai se fazer o serviço.
E os valores, pessoal, os valores a serem cobrados são valores significativos, são valores importantes porque mexem na economia, na vida das pessoas. E a maneira truculenta, e vamos usar essa palavra, truculenta, como algumas atitudes foram tomadas, com relação a respostas que foram dadas, não tem nada a ver com aquilo que nós gostaríamos de entender. O Benir e o João Valdomiro hoje questionavam a posição da Câmara de Vereadores de Dom Pedrito, que não teria feito, entre aspas, a devida fiscalização. Aí eu pergunto, a Câmara de Vereadores, Poder Legislativo, fiscalizar as ações e obras do Executivo. Aí eu vi que o Benir falou, que foi dito por um vereador, que mesmo tendo tido uma negativa por parte de alguns, que o senhor prefeito falou que era prerrogativa. Eu entendo que por mais que tenha apoio total, os vereadores têm sim que discutir. Até porque depois que aconteceu, não venho querer jogar pedras em cima da decisão que foi tomada. A responsabilidade estava na mesa no momento em que o assunto foi para a pauta. Porque nós não estamos falando de uma Câmara de Vereadores que era antagonista da gestão. Nós estamos falando de uma Câmara de Vereadores que estava em total consonância, convergência, com as atitudes que era tomada pelo Poder Executivo. Nós estamos agora aí em 2026, agora não, mas a culpa não é uma questão de culpa. A questão é que naquele momento, lá atrás, quando o assunto surgiu, e que foi inclusive aqui no programa Tema Livre, levantada essa questão, foi discutida essa questão, sim, nós levantamos e perguntamos qual seria o efeito prático de tudo aquilo que estava acontecendo. E eu lembro também que lá naqueles períodos foi colocado um gerente de Dom Pedrito, lembram? Que depois desencadeou todos aqueles problemas ali na obra da Sanga das Pilgas, que aí, porque tinha muitas questões sendo cobradas a Corsan, veio para cá um gerente que tentou mascarar tudo aquilo que estava acontecendo. Então, dentro desse cenário, que fique bem claro, a população não pode ser refém e não pode pagar o preço. Agora, também não é justo que se fique querendo apenas jogar a responsabilidade para um lado. A responsabilidade é de todos, porque todos foram eleitos para defender os interesses do município. Ah, mas a decisão foi unilateral, foi tomada porque a nós não cabe isso aí. Estão cobrando de cada um de nós. E sim, o Poder Legislativo tinha, como foi dito hoje pelo João Valdomiro, a obrigação de cobrar, de fiscalizar e de exigir. Ninguém vai tomar uma decisão unilateral, não é uma ditadura. Então é o momento de se colocar os pingos nos is. Falaram até em fazer uma audiência pública. Não. O que tem que ser decidido a partir de agora, de uma maneira concreta e absoluta, para defender os interesses da população. É inadmissível que tenhamos que pagar por um serviço que, entre aspas, não está sendo bem executado. Eu passei para os senhores agora uma leitura do que é o chamado aditivo. Então, está na hora de haver os esclarecimentos por todos aqueles atores que participaram do processo. Não cabe a discussão nos microfones, cabe sim uma resolução de maneira séria, eficaz, para contemplar ou pelo menos bem informar a população que está sendo aí cobrada, está sendo massacrada por mais uma cobrança na sua conta da água. Pacazzi. Norton, estamos voltando aqui. Um delay, né? Bom, Norton, é o seguinte, nós tivemos aí um probleminha técnico, né? E nossa equipe vai solucionar. Nós estamos por telefone
Ô Norton, essa questão da Corsan aí, que está afligindo muitas pessoas, e com razão, é o chamado marco do saneamento, tá? Esse marco do saneamento aconteceu aproximadamente há uns 10 anos atrás, mais, era no tempo do Chiquinho, tá? Isso foi uma resolução da ONU, da ONU? Do setor, vários setores da ONU, mas fundamentalmente o setor de saúde, tá? Organização Mundial da Saúde, que determinou para os povos que compõem a ONU, para os países que compõem a ONU, um chamado marco de saneamento em prol da saúde pública. E fez uma sugestão inicialmente e depois fez uma determinação, tá? Um aconselhamento determinante de que os governos tomassem providências para progressivamente aumentarem as redes de saneamento básico. Bom, como se sabe, fornecimento de água limpa, água potável, por um lado, e o esgotamento, chamado esgotamento, por várias razões. Comprovadamente, a falta de saneamento nas populações urbanas, ela é percentualmente um dos fatores mais preponderantes na falta de saúde e, por conseguinte, onde tem saneamento, no melhoramento da qualidade de vida, especialmente na saúde. Então, essa sugestão da ONU, ela foi depois referendada e aprovada como determinação para os povos que buscavam e que buscam o melhoramento da qualidade de vida e melhoramento da qualidade de vida dos seus conterrâneos, dos seus cidadãos, e é fundamental que se faça isso. Sim, mas fazer isso aí às custas... Na renovação do contrato com a Corsan, naquela oportunidade, ainda uma estatal, eu me lembro que eu participei de um programa, aí na própria emissora, aí no estúdio, com a presença do prefeito, de alguns vereadores, com gerência da Corsan na oportunidade, em que se firmava o compromisso e a renovação do contrato com a Corsan, então uma estatal. E que isso ia ser feito progressivamente e os países, os governos, iam arcar com a independentemente se fosse público ou privado, que os governos iam financiar ou, de certa forma, subvencionar esse processo evolutivo, civilizatório, em prol da saúde. Isso sairia do erário público, o subsídio, o financiamento. É evidente que a população é que paga isso através dos impostos. Tá? Então, na época, eu me lembro perfeitamente que não haveria absolutamente ônus nenhum à população. Tá me ouvindo, Pacazzi? Porque é um serviço básico obrigatório. Alô, tá me ouvindo? Quem é que realiza isso, direta ou indiretamente? São os governos. Isso foi o que ficou combinado. A própria Corsan, eu me lembro, era um dos itens, se comprometia a levar adiante essa sugestão da ONU e simplesmente se comprometia também a não repassar as populações mais pobres. Então entrava ali num cadastro especial, não repassar as... Oi, tá ouvindo? Eu tô te ouvindo, tu tá me ouvindo? Hein? Tu tá me ouvindo? Alô? Tá com dele. Tu tá me ouvindo? Bom, então não repassar as populações mais pobres. Esse ônus na Norton. Mas
A Corsã, na época, entrou nessa rota de privatização, né? Ou desestatização. E aí complicou esse meio termo. Ora, os governos não querem assumir isso, mas isso foi histórico, esse compromisso. Tá? As populações pobres são bem identificadas e conhecidas, e é dever do poder público ou financiar ou subsidiar para que essas coisas possam acontecer. Tá? E quando houve a privatização para a Engea, eu tenho a impressão que está no contrato isso. Só que falta a fiscalização, né? Falta a autoridade chegar e dizer, olha aqui, isso aqui está combinado, isso aqui está no contrato, cobrar o contrato. Tá? Porque há pessoas que serão beneficiadas com esse saneamento e que têm condições de pagar. Então me parece justo que paguem, tá? Mas paguem por aqueles que não podem. Tá? Então assim se faz essa justiça social na prática, tá? Mas isso não está acontecendo. Então nós vamos ter aí uma realidade de inadimplência quase que insolúvel. Como é que a pessoa vai pagar o seu salário e mais um pouco por esse benefício que é obrigação pública? Saneamento é obrigação pública. Tá? Tem que dar um jeito nisso. Os governos arrecadam suficientemente para fazer isso. E deveriam fazer. É obrigação. Eu acho assim, que a população deveria se unir, entrar em contato com o PROCON, com o Ministério Público. Não vai ter solução se cada um for buscar, olha, o seu direito, eu não posso fazer, eu não tenho condições. Não, vamos nos unir. Unidos, nós podemos reverter esse quadro. Está ouvindo, Norton? Não. Tá. Ok. Então, pedimos perdão aos nossos ouvintes, né? Porque nós estamos assim improvisado, né? Um sistema improvisado, né? Bom, mas de qualquer maneira fica a sugestão do programa, tá? E... Tá me ouvindo, Pacazzi? Oi, pois não. Tá me ouvindo agora? Estou te ouvindo. Tá bom, perfeito então. Pacazzi, é assim, Sim. Eu estava acompanhando toda a tua manifestação e existe, eu me lembro que nós fizemos a leitura aqui no programa de todo o contrato da Corsã, que falava inclusive daquele PAC, o plano de aceleração, que contemplaria inclusive a obra da Sanga das Pilgas, lembra, né? Lembro. Que nós fizemos tudo isso aí, e essa assinatura do aditivo que foi feito pelo prefeito na época, que era um passo crucial, inclusive no processo da chamada desestatização da companhia, era para garantir também a continuidade dos serviços e investimentos. Mas eu volto mais uma vez a dizer, aquilo que foi proposto e que foi prometido não foi cumprido. Porque a população é que está pagando o preço. A população é que está pagando aquilo que o governo do estado, junto com a Corsã e a Engea, estabeleceram que iria acontecer, não aconteceu. E os problemas estão todos aí postos na mesa e sem solução. E não cabe agora, neste momento, que as coisas estão acontecendo e a companhia está aí e o prefeito está muito preocupado com isso, o prefeito Giga e a sua vice, porque não sabem como é que vão executar as suas obras de ampliação de pavimentação, se a Corsã vai chegar logo a seguir e vai meter o maquinário e vai fazer uma buraqueira no meio daquilo que foi construído pelo município. É uma situação complicada, complexa e que merece uma avaliação e uma decisão ontem. Nós não podemos mais ficar reféns do que está acontecendo. E a população não pode pagar um preço por algo que ela também não foi
consultada e informada a Pacase, no sentido de que teria que pagar. Ela foi informada agora, quando já estavam fazendo a obra e eles chegaram aqui. Agora tu está me dizendo que isso aí seria subvencionado pelos governos? E aí, qual é o governo? Qual é o governo federal? O governo estadual? O governo estadual jogou a conta no colo do contribuinte. O governo que mais arrecada, tá? Que é o governo no Brasil, na República Federativa do Brasil, é o governo federal, tá? A obrigação de fazer é do governo estadual, federal, municipal. Quem é que tem a verba? E onde é que está a estação de tratamento daquilo que está sendo recolhido? Exatamente, é exatamente isso. Os governos ficaram obrigados, especialmente o federal, de repassar as verbas para o Estado, para que o Estado repasse aos municípios, tá? Para que essas obras sejam feitas. Então, a proteção à pessoa, à saúde das comunidades e ao meio ambiente, certo? Então, isso é fundamental. Só que isso não está sendo cumprido, entendeu? Então, eu me lembro, eu não me esqueço desse momento, que até se levantou a questão, mas afinal, isso aí é um investimento caro. Olha, conduzir esgoto não é conduzir água. Exatamente. É difícil e precisa tratar esse esgotamento. Tá? E, Pacase, e com aquele cano que eles estão colocando ali de 100 milímetros, sim, aquilo ali, primeiro probleminha de entupimento vai ser um caos para as comunidades onde estiver instalado esse processo. Isso aí é tragédia anunciada, Pacase. O que está acontecendo é a tragédia anunciada e uma tragédia que a conta mais uma vez vai cair no colo do contribuinte. Essa companhia, esse governo do Estado, ou a ONU, que foi que criou isso aí, desconsiderou as particularidades e as necessidades. Uma situação é numa cidade, num planejamento organizado. Outra coisa são cidades que foram crescendo de maneira desproporcional e sem os investimentos necessários de acompanhamento. E agora, vão fazer o quê? Como é que vão fazer o rio, digamos, ir no sentido contrário? Basta nós ver ali aquela nossa estação, a lagoa de decantação, que fica acima de quê? Acima do rio. Como é que a água vai voltar para trás? Como é que a água vai subir na direção daquilo ali? O Norton, é assim, ó, é preciso que esse impasse seja levado imediatamente ao Ministério Público. Nós temos aí... Mas tudo é Ministério Público? Nós temos um quadro de controvérsia, de contrato não cumprido, e é de interesse público. O que é o Ministério Público? É o defensor público, tá? É o promotor de justiça. Cabe a ele analisar isso e dar um para-te-quieto. Diz, olha, para tudo até que a gente se organize. Não tem outra saída. Se a iniciativa for de uma entidade da própria Câmara de Vereadores ou do Executivo, seja qual for, de quem for a iniciativa, é preciso que se tente resolver esse impasse, esse confronto, através da opinião técnica, jurídica, legal do Ministério Público. Não tem outra saída. Tá? Eu entendo assim. Agora, te digo o seguinte, é essa questão que pega muito bem. Tratamento onde? De que forma? Como é que é? Aquela estação de tratamento que tem aqui, nas proximidades ali do Parque de Exposições, em que pé está aquilo? Existe alguma coisa ali funcionando realmente?
Eu acho que essas questões têm que ser esclarecidas, porque nós vamos entrar num impasse. Tá? As pessoas estão sendo multadas, tá? Há uma inadimplência, mas não é por falta de vontade, é por falta de condições reais. As pessoas não podem pagar. Quem pode, paga. Agora, tem pessoas que não têm como pagar. Exatamente, Pacásio. Isso é um absurdo, entende? Isso tem que ser providenciado com urgência pelas autoridades, tá? Pelos nossos representantes. Seja lá, a audiência, tem que solicitar um espaço junto ao Ministério Público e explicar. E vamos reler o contrato. Pacásio. Mas eu me lembro Pacásio. que isso era obrigação e continua sendo obrigação, por linha direta ou indireta, dos governos, do Estado brasileiro. Perfeito. Pacásio, agora imagina numa situação, a situação que, por exemplo, o atual prefeito está vivenciando, que ele está chegando o recurso para ele poder pavimentar mais ruas, né? Ele, inclusive, também promoveu um financiamento para poder melhorar cada vez mais a vida das pessoas, tirar a pessoa do meio da poeira, e aí fica tudo num imbróglio, tudo numa situação complexa até de paralisação, porque a própria companhia, que deveria procurar e sentar lá na cadeira com o prefeito e com o seu planejamento, faz de conta que não está sabendo de nada. Faz de conta que esse assunto não é problema dela. E que ela depois, se tiver que meter uma reta escavadeira e abrir um buraco no meio da rua, vai lá e faz e pronto. E não pode ser assim, Dom Pedrito não é terra de ninguém. Os recursos são muitos, é cada vez mais complicado trazer recursos do governo federal. Há hoje um governo federal que gasta muito, e quando aí você pede alguma coisa para os municípios, há uma série de negativas, e os poucos recursos que se consegue trazer para os municípios, como Dom Pedrito, por exemplo, eles são valiosíssimos. E o prefeito tem razão, sim. Ele não pode ficar colocando uma equipe de trabalho, fazer uma licitação, se ele não tiver a convicção de que logo adiante uma empresa não vai lá e vai fazer um buraco enorme e vai destruir tudo aquilo que foi feito. Ô Norton, saneamento básico é saúde e está na Constituição. É direito do cidadão, saúde, obrigação do Estado. Então está muito claro isso, é uma questão constitucional. Então não tem dúvida a respeito disso. A empresa que é particular, se foi privatizada, não, ela está dentro do sistema dela, vai fazer e alguém tem que pagar. Mas quem é que tem que pagar? Em princípio, salvo o melhor juízo, é o governo, é o Estado, tá? Através dos seus 3 entes da República Federativa, da Federação, federal, estadual e municipal. Então, quer dizer, não dá para tirar o corpo fora. Exatamente a questão das populações mais necessitadas. Mas é preciso que se leve imediatamente isso ao Ministério Público. Bom, se o Ministério Público disser, não, olha, a empresa está cheia de razão, está tudo certo, revisa o contrato, não tem problema nenhum, agora o quadro vai ser esse. Se a pessoa não tem condições reais de pagar, ora, vai acontecer o quê? Olha, é um verdadeiro problema, é um paradoxo. Aquele que não tem o direito pleno de cumprir o que está obrigado a cumprir, está perdoado. Ele não tem direito, ele não tem condições reais de fazer isso. Má vontade, está escondendo dinheiro, gastou noutra coisa, não é o caso. São pessoas reconhecidamente que não têm condições. É um investimento grande, é caro, é uma obra cara, mas... Que nem cara era aquela da Sanga das Pilgas.
E que o material oriundo daquela obra que deveria ter acontecido na Sanga das Pilgas, está tudo atirado ali na direção daquele terreno onde tem uma estação de tratamento próximo à praia. Então, é um descaso, Pacazzi. Isso aí é um verdadeiro deboche. É um descaso com a população. É um descaso porque aquele material já deveria ter sido utilizado naquela época de maneira a tirar o desconforto das pessoas que moram ali na Sanga das Pilgas, o desconforto do mau cheiro, dos mosquitos, de ratos, de todo tipo de infestação, e eles simplesmente, por desacordo, levantaram o acampamento, foram embora, e aí ficou aquele monte de material jogado. E que em algum momento, se alguém disser, mas eu vou utilizar, não, mas não pode utilizar. Não pode utilizar. Aquilo ali é da companhia. Aí, de repente, a companhia vem dizer, mas eu não posso utilizar porque ele não está mais de acordo com o novo projeto feito. Enfim, é um deboche, é um escárnio com o dinheiro público. Isso não pode mais acontecer. A nossa cidade está cheia de buracos e cicatrizes de serviços mal feitos ao longo do tempo e que destroem aquele pouco que nós conseguimos obter de melhorias, Pacazzi. Olha, Norton, obrigação dos governos prover infraestrutura, saúde, educação e segurança. Isso é muito claro. Aliás, isso é a justificativa da existência de governo. Governo existe para quê? Alguém já perguntou? Cidadão chegou e disse, mas afinal, existe governo para quê? É a história aquela do caminhãozinho do Chico Anísio, né? Para que o caminhão existe? Era para transportar, né? Levar o time de futebol para jogar lá na chácara do amigo. Então, mas aí tinha que empurrar o caminhão. Trancar o caminhão para que ele não tinha freio. Então a pergunta é essa. Para que o caminhão? Então dispensa. Aí a sociedade se vira, se organiza e faz a sua parte. Tá? Por enquanto, com essa situação, só atrapalha. Tá? Então é preciso chamar a responsabilidade. E isso é democrático. Tá? O cidadão tem que chamar a atenção e fazer cumprir. Está na Constituição, a lei maior. É obrigação do Estado, direito do cidadão. Saúde, educação, infraestrutura e segurança. Então tem que cobrar isso. O impasse é esse. Só pode ser resolvido no momento no Ministério Público. Essa é a nossa opinião. Estão na nossa audiência o Fernandinho Torres, a Glória, o Krause, enfim, toda essa gente boa. O Sargento Félix, também um grande abraço do a tio ele. Ayrton lá em Pelotas também. A Nara Dávila também está nos acompanhando. O pessoal está nos ouvindo. Eu sei. Será que grande abraço a todos. Será que o Ayatollah lá está nos ouvindo também ou não? Acho que não está com tempo. É mesmo? Não, eu acho que ele está... A vida dele já está virada num míssil, né? Está no Facebook. Tá bem. Eu acho. O Norton, Oi. Aqui eu estou vendo que a nossa Santa Casa que está com nova diretoria. O nosso abraço solidário, a nova diretoria que está assumindo esse compromisso. E é um compromisso, né, Pacazzi? Difícil, bem complicado. E a nossa solidariedade, o nosso apoio. Como também o nosso registro do excelente trabalho feito pelo Moraes e por toda a sua equipe. Então, é uma vida que segue dentro dessa estrutura fundamental para o nosso povo, que é o nosso hospital, que é o único. Pois tá? Pois então, nós todos temos que desejar que tudo se resolva da melhor forma possível, tá? E que não se faça nenhum sectarismo, nenhum divisionismo, nada. Estamos todos olhando na mesma direção. Sim, o objetivo é sempre o melhor atendimento para a comunidade, né, Pacazzi? Exatamente. E o novo provedor, na sua fala ontem ali na Câmara de Vereadores, ele disse
eu sei que eu estou assumindo uma missão muito dura. Uma missão pelo qual ele é voluntário, né, Pacazzi? Que não ganha nada. Ser provedor não ganha nada. E ele disse que ele vai preconizar junto com a equipe pela transparência e que ele não vai aceitar em momento algum qualquer tipo de ilação ou comentário de que ele fez da gestão dele ali na Santa Casa um puxadinho para os amigos ou os seus compadrios. Não, ele vai trabalhar pela comunidade, pela Santa Casa, que todo o processo a partir de agora vai ser para quê? Para dar à Santa Casa aquele status que a Santa Casa merece, que é de atendimento às pessoas. E eu faço um adendo ao que tu falou a respeito da questão, Pacazzi. O problema não é o atendimento da Santa Casa. O atendimento da Santa Casa, dentro da Santa Casa, é de excelência. O nosso problema, e que gerou toda esse imbróglio, gerou audiência pública, era a maneira equivocada do atendimento no pronto-socorro às pessoas, promovidos por alguns profissionais que não queriam atender aquilo que era determinado pela gestão da Santa Casa. Que fique bem claro mais uma vez. O Moraes sempre foi muito claro quando, inclusive, pedia que eu falasse aqui nos microfones, de que o problema todo é que tinha profissionais contratados, incrível, que não queriam obedecer à determinação de quem estava pagando eles. Esse foi o grande problema. As pessoas que, por vezes, até perderam a sua vida pela falta do bom entendimento, pela falta do atendimento necessário à altura daquilo que o contribuinte e a população merece. Agora, o atendimento dentro da Santa Casa, olha, Pacazzi, se alguém disser que era mal atendido dentro do hospital, aí eu sinceramente questiono, porque nós nunca tivemos uma Santa Casa tão bem organizada a nível de atendimento aos pacientes que estavam ali recebendo atendimento. Eu estou falando da situação eletiva tradicional. Muito bom atendimento. Agora, relacionado àquilo que era quando a pessoa chegava lá e não conseguia ser internada, ou que ficava lá guardando uma decisão ou a boa vontade de ADB lá no sistema do pronto-socorro, é uma outra conversa. Bom, a grande beneficiária desse serviço fundamental, essencial, é a comunidade, de fato e de direito. Então, estamos todos do mesmo lado. Todos. E vamos fazer um esforço coletivo para que tudo ande bem e só melhore, tá? Esse é o nosso desejo, que tenham sorte, a diretoria que está entrando. Olha, é um trabalho hercúleo, viu? E que os técnicos, Pacazzi, aqueles técnicos que agora vão fazer a devida verificação, porque é importante que essa nova provedoria esteja com todas as informações relacionadas à estrutura, à questão administrativa, gerencial da Santa Casa. Então, certamente, a nova provedoria vai colocar ali algum técnico, deverão promover uma auditoria, que é normal que isso aconteça, e se tiver problemas, que sejam todos eles apurados e resolvidos dentro do plano técnico-administrativo. Pronto assim. É isso. Nós vamos a um pequeno intervalo e já voltamos. Muito bem, pessoal, já retornando com o programa Tema Livre, Panorama Rural, né? Tema Livre aqui na sua Rádio Sulina, a voz do Ponche Verde. E aí, Pacazzi? Ô Norton, eu quero dizer o seguinte, nós estamos dando esse aconselhamento, é uma sugestão, né? Quem somos nós para dar conselho, né? Mas assim, somos parceiros, estamos juntos, estamos solidários com essas pessoas que estão passando esse estresse. Uma dívida que vai contabilizar juros, é uma inadimplência, é uma situação bem complicada. Então nós estamos juntos para irmos ao Ministério Público, onde for, para fazermos esse esforço para saber, isso tem que ter uma solução. Porque ninguém está se negando a pagar dessas populações pobres.
elas estão impossibilitadas de pagar. É real isso. Tá? Bom, o Norton, eu estava vendo aqui uma não é só a população pobre, é a população como um todo, né? Toda a população. Mas mais sentido pelas pessoas que não têm condições. Pacazzi, tem famílias, e nós sabemos disso em Dom Pedrito, tem famílias que muitas vezes ficam abaixo da linha da pobreza. E nós não podemos fechar os olhos. Dom Pedrito é um município pujante em produção, mas tem problemas. E os problemas são todos colocados de maneira na mesa, Pacazzi. Esses problemas. E aí, se tu não tem condições, às vezes, de ter um pacote de pão, 1 litro de leite para dar para o teu filho, ou para um idoso, aí tu vai ter que pagar uma conta que não é tua. E ainda mais pagar uma conta pelo qual tu não recebe nenhum benefício. Esse é o problema. Nós temos que, sim, sentar na mesa, aliás, as autoridades constituídas, eleitas, junto com o Ministério Público, para achar um definidor para isso aí. O que não pode é ficar o dito pelo não dito. A Organização Mundial de Saúde da ONU classificou, da ONU, classificou e determinou. Não tem tergiversação nisso, não. Ah, é? Saúde pública passa necessariamente por saneamento básico, que é fornecimento de água limpa, potável e esgotamento eficiente. Tá? Então, não existe derivação disso, não. Isso é determinante. Chegou a essa conclusão. Será que lá naqueles países protegidos pela ONU, eles cumprem isso aí? Bom, Norton, entre o discurso e o fato... Por que só nós aqui no Brasil temos que cumprir essas regras? Não. Quando veio isso, eu me lembro que eu conversei com uns amigos aqui castelhanos, uruguaios, os irmãos? Para eles também, claro, mas eles lá estão levando muito sério isso aí. Aqui em Rivera, por exemplo, eu conheço, me dou com ele, faz muito tempo que não falo, com o intendente, o Richard, tá? E uma vez eu comentei com ele era na época que a gente conversava, ele era deputado. E ele me disse, olha, são obrigações do Estado e direitos do cidadão que seja, pode chover canivete aberto, mas tem que cumprir. Por favor, repete novamente. São obrigações do Estado... Do Estado e direitos do cidadão. Acabou de dizer tudo, Pacazzi. Me diz o seguinte, uma organização urbana, uma realidade urbana, o que é? Uma cidade. Tá. Existe o governo da cidade. Para quê? Qual é o sentido? Qual é a explicação? Qual é a justificativa da existência do governo da cidade? Para mexer com as coisas públicas. Não é verdade? Isso. Para zelar, para cumprir, para realizar, para fiscalizar. É isso, né? Essa é a justificativa da existência do governo municipal. Tudo bem. Mas o governo, dentro dessa organização federativa, no Brasil, não está com condições plenas de cumprir o que tem obrigação de cumprir. Então ele se socorre de quem? De outro ente federativo, que é o Estado. O Estado também está, de certa forma, impossibilitado de cumprir todo o seu papel. Então ele recorre a quem? A quem mais recolhe o imposto, que é a federação. Tá? Então é preciso que se cumpra isso. Senão nós não somos uma república federativa. O chamado pacto federativo, ele não pode ser teórico, ele tem que ser prático. Porque é do interesse das comunidades, do bem-estar das comunidades, de quem paga o imposto,
que esse serviço venha de volta da melhor qualidade possível. Mas é isso aí, o cidadão tem que cobrar. Isso aí tu combinaste lá com os russos ou não? Os russos estão muito ocupados, né? Mas eu acho que o nosso amigo Joaquimson e o Manuel estão gostando de nos ouvir, viu? Quer ver uma coisa, Norton? Pois é. A questão da saúde pública passa também pelo lixo, recolhimento de lixo, tratamento, tudo isso. Tudo é saúde pública. E está na Constituição, ninguém está inventando. E faça-se... É dever do Estado. E faça-se justiça, né? O pessoal do lixo recolhe pontualmente o lixo semanalmente para casa. E tem segmentos que estão fazendo direitinho o seu trabalho. Claro. Infelizmente, outros não. Bom, eu estou vendo aqui uma só notícia... Me permite uma pergunta? Tá. Aí eu tenho acompanhado, e tenho acompanhado mesmo, o pessoal vai lá, o caminhão recolhe o lixo, colocam, beleza? Vai depois aquele que recolhe aquele lixo separado, especial. Eu vejo que às vezes vem um caminhão buscar o lixo hospitalar em Dom Pedrito. Mas e por que nós temos tanto lixo espalhado na cidade? Por que nós temos tanto lixo jogado lá no rio, na beira das estradas? Me tira essa dúvida. Isso aí é o comportamento das pessoas. As pessoas têm que ajudar. Eu, uma ocasião, num evento público, não me lembro se era 7 de setembro, 20, uma coisa assim. Eu chamei a atenção dos amigos ali numa boa. Então, de conversa, olha, as crianças estavam comendo bala e o papelzinho da bala, tá? Eu digo, olha, não deixe, e eduque nos filhos desde cedo, para que descartem no lugar certo. E uma amiga disse assim, seu Pacazzi, nós queremos fazer isso. Onde é que estão as lixeiras? Então, naquela oportunidade, nós trouxemos essa demanda para a Rádio Pacaraí fez a mesma coisa também, e houve uma multiplicação de lixeiras. Tá? E até containers nós temos hoje, né? Pois é. Então que não haja essa queixa. Agora, quando tem tudo isso e não há o comportamento certo em relação a isso, aí é o comportamento das pessoas que precisam do marco civilizatório, precisam se educar. O que me define a palavra civilizatório, Pacazzi? Mas é isso, a educação, a convivência, entende? Se o cara quer ir lá para o mato, viver sozinho, ele que faça o que bem quiser, desde que não prejudique os outros. Agora, o comportamento numa realidade urbana, ele precisa ter uma série de cuidados, direitos e deveres para com o seu próximo. Esse é o combinado, entende? Agora, se isso não funciona, se deve ao comportamento de... Felizmente são alguns, tá? É uma exceção, não é a maioria, felizmente. Mas nós temos que pensar em conjunto para melhorar o nosso acampamento, para ficar mais agradável para todo mundo, para viver melhor. É isso que a gente tem que fazer e combinar, mas e cumprir, né? Pois é. Agora eu estou vendo aqui, Norton, uma notícia, iniciativa lá de um deputado, se não me engano, ou de um partido, não sei bem, que quer providenciar piso salarial para o gari. E esse piso salarial no Brasil, tá, em escala nacional, seria de R$3.000 ou R$3.500. Olha, oxalá fosse de 10 mil, 15 mil. Só que, entre o sonho, a proposta, a demagogia e a realidade, vai um longo trajeto. Quer criar o desemprego? Começa a obrigar as pessoas a cumprirem o que não tem a possibilidade real de cumprir. Isso das pessoas e dos governos. Agora precisa dar conta. Mas claro que o gari tem que ganhar. Todos nós deveríamos ganhar bastante, sobrando para ter
satisfeitas as nossas necessidades básicas, com folga. Agora, se tu estipulares por lei, tem que pagar, quem é que vai pagar? Da onde vai sair isso? Não tem mágica. Será que tem plantação de dinheiro? Conhece? Até porque hoje são empresas contratadas, né, Pacazzi? Hein? Hoje são empresas contratadas, né? Grande parte dos serviços são todos terceirizados, né? As próprias empresas contratadas vão ter dificuldade, vão fazer o quê? Vão colocar máquinas para juntar lixo. É isso que vai acontecer, Norton. Pois é. É a melhor maneira de criar desemprego, é fazer leis, obrigar as pessoas a realizarem o que é impossível de se realizar segundo aquela realidade, aquela situação. As pessoas estão sonhando, tem uns que são oníricos mesmo, né? Mas tem outros que são demagógicos. Isso é uma iniciativa demagógica. Tem que pagar o preço. Bom, então nós não podemos. Não temos condições de pagar. Então vamos desempregar. Vamos fechar. Pois é, mas tem compromisso, tem tal. Então bota máquinas a fazer isso. Nada contra, tudo a favor das pessoas, da humanidade. Só que vamos enfrentar a realidade. Chega de políticas demagógicas, entende? Politiqueiras, né? É isso aí, proselitistas, sem base. É isso que a gente tem que querer. Aí, daí a pouco, você pergunta, a máquina está substituindo o ser humano. Por que será? Por que será? Hein? Eu continuo achando que os humanos são mais capazes do que a máquina. São. Mas a situação é essa. Ô Norton, se fala muito, é o assunto do momento, sim, o preço do derivados de petróleo, há uma crise mundial. Então. Prevista, né, Pacazzi? Eu durante um tempo lidei com isso, tá? Vendi gasolina, óleos lubrificantes, querosene, óleo diesel. É um comércio bem complicado, tá? Essa mercantilização de líquidos é bem complicado, é bem difícil, é complexo. Naquela época havia um tabelamento nacional, tá? O preço que tu pagava daqui era o mesmo em Bagé, era o mesmo em Curitiba, em Florianópolis, no Rio de Janeiro, em qualquer lugar, tá? Bom, isso de certa forma dava uma tranquilidade ao consumidor. E a iniciativa era particular, a empresa particular era altamente fiscalizada. E havia uma margem de lucro, dava para pagar os funcionários, pagar a luz, a água, o telefone, não tinha internet naquela época. Enfim, os impostos, se pagava tudo, sem problema nenhum. Depois veio esse comércio, esse mercado, esse tipo de negócio, ficou livre iniciativa. É como uma loja de calçados, de fazendas, livre iniciativa. O cara que comprou melhor, baixou um pouco o seu lucro, quer dizer, ele estava mandando no próprio negócio. Olha, não está vendendo, essa mercadoria deve estar muito cara. Agora, como o combustível é uma mercadoria política, queira ou não queira, sim, então é preciso que haja realmente uma fiscalização em cima disso. Ela é tão política que guerras acontecem em função dele, do combustível, do petróleo. E em breve vai acontecer também com a água. Já está acontecendo em função da busca de territórios onde tem terras raras com metais raros, Pacazzi. Então, cada vez mais, as grandes convulsões e os problemas são todos de origem política e econômica. Bom, eu vou pedir perdão. Será que alguém vai querer o xisto de Dom Pedrito?
xisto, houve uma época que precisava um caminhão de xisto dos grandes para dar 1 litro de gasolina. Aí o custo-benefício não deixou que fosse para frente isso. Alguns entendidos dizem que nós temos que mandar um navio daqueles grandes, de 400 metros, carregado de soja ou arroz, para poder receber um chip de volta lá dos países mais desenvolvidos. Será? Até pode, né? Pois é. Bom, o Norton, nós pedimos desculpas aos nossos ouvintes, porque foi meio capenga, né, a nossa questão técnica aqui hoje, né? Não sei o que a tecnologia, né, Pacazzi? A tecnologia tem isso, ela é muito boa, mas se ela dá um problema, é um problema sério sempre, né? Eu sou assim meio repetitivo, porque eu estou com um delay. Ouvindo, depois que eu falo, e aí eu vou me ouvir. Está muito estranho. Mas agradecemos muito a atenção, a compreensão, a paciência das pessoas. Será que a Corsã está com delay? Será que a Equatorial está com delay? Será que aqueles que deveriam realmente fazer a sua parte estão com delay? Danley? Você está dizendo Danley? não, Danley é gremista, não dá para falar. Bom, gente, queremos terminar o programa de hoje sempre com uma mensagem saudosa desse querido e amado amigo, o Laval, que nos deixa fora de tempo, eu diria. Sempre fora de tempo, tá? Criador desse programa, e estamos sentindo muita saudade dele. Onde estiver, meu amigo, um grande abraço e uma saudade imensa. Muito obrigado a todos. Voltaremos na próxima quarta, se Deus quiser. A Rádio Sulina apresentou Programa Tema Livre. Obrigado pela sua atenção e até o próximo encontro.